Bom dia, um sábado maravilhoso, Happy Shabbat para você, que a doce, amorosa, poderosa presença do Espírito Santo venha sobre a sua vida, que a unção do Espírito Santo alcance os seus ossos, que hajam cadeias quebradas, cadeias de pecado, de iniquidade, de transgressão, de inveja, de orgulho, de tudo aquilo que pode impedir você de desfrutar do melhor que o Senhor tem prometido. O Senhor disse: se creres e me ouvires, comerás o melhor desta terra. Quando o Senhor diz que você comerá o melhor desta terra, é porque há alimentos, há coisas que você ainda não provou, viagens, prosperidade mesmo, sim, coisas grandiosas que Deus tem para a sua vida, que talvez você ainda não tenha alcançado, porque essas cadeias ainda não foram quebradas. Mas uma coisa nós sabemos e agradecemos ao Senhor, que a verdade nós conhecemos e a verdade nos liberta, e à medida que você vai se alimentando da verdade, vai ouvindo o Senhor e você vai crendo, vai recebendo em fé, essas cadeias vão sendo estouradas, vão sendo rebentadas e você se levanta para voar alto. E eu tive agora uma visão, como se fosse um pó a sair de pessoas, coisas, não sei como é de identificar esta visão. Talvez sonhos que já ganharam pó, que foram perdidos, que você, no tempo da confusão, no tempo da distração, talvez, no tempo do engano, no tempo da dor, da mágoa, da ferida, você deixou ali algumas coisas empoeiradas. Eu vi como se fosse um pó a ser sacudido e talvez seja restauração de alguns sonhos, talvez de algumas coisas da sua vida que precisavam desta sabedoria que nós estamos aqui a ministrar neste dia, para poderem, você poder voar nesses sonhos, sim? Então receba esta palavra profética na sua vida, palavra de revelação e de conhecimento e de sabedoria. Então tire os sonhos da gaveta, esses sonhos que estão aí a ganhar pó, eles não precisam de estar aí, eles talvez precisam da aplicação da sabedoria para que você possa viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para si. Hoje o título da nossa mensagem é Crescer em Sabedoria. Talvez você pense assim, vamos estar aqui só 7 dias, só a falar de sabedoria, mas não, a sabedoria é constante. Hoje eu, inclusive, estava a ler o livro ali de Oseias, e Deus estava-me a falar acerca de algo, de uma pergunta que eu lhe tinha feito há muitos anos atrás. Naquela altura eu perguntei qual era a vontade de Deus para a minha vida naquele tempo, e acredite, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de descansar, há tempo de avançar, há tempo que não é para você até se mexer. Não sei para quem é que Deus está a falar. Há pessoas às vezes que perguntam a Deus direções e Deus não dá a resposta na altura. Quando Deus não dá a resposta, você não faz nada, mas quando Ele lhe mostra coisas, quando Ele começa a abrir a sua visão e a mostrar-lhe caminhos, é tempo de você dar uns passos de fé, mas ter discernimento e muita sabedoria acima de tudo. Então eu na altura perguntei a Deus qual era a vontade de Deus para aquela situação, e Deus falou-me claramente que era que eu prosseguisse em conhecê-lo, que eu crescesse no conhecimento, que era a vontade dele, não era sacrifícios de nada, mas era que eu buscasse conhecê-lo. Então, essa era a vontade de Deus para aquela altura. E nós, quando buscamos a sabedoria de Deus, isso é diário, não é só para aquela altura. Não é só para aquela altura, porque você pode ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas, por exemplo, o Provérbios, hoje vamos falar do 2 e do 3, aqui há alguns versículos, e você vai daqui por um mês e vai ler e Deus vai lhe mostrar outra coisa. Isto é maravilhoso, isto é o poder de Deus a operar quando você busca conhecê-lo, quando você busca sabedoria, quando você cava os poços, Deus vai lhe trazendo mais pérolas, mais revelações, e isto é muito maravilhoso. Isto é crescer no conhecimento de Deus. Então, hoje aqui de crescer em sabedoria, não é? Provérbios 2:9 ao 11, que diz o seguinte: então você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Olha que maravilha! E que Deus possa realmente instruir você
Isto tem tudo a ver com o que eu acabei de partilhar agora convosco. Você entenderá o que é certo, justo e imparcial. Isto aqui são algumas luzes, alguns sinais de quando você pede uma direção a Deus, pede uma confirmação a Deus, e se você faz isso está certíssimo, porque Davi tinha um coração que agradava a Deus, e Davi pedia a orientação de Deus para tudo. Então ele buscava, não era, a direção de Deus para entrar em batalhas. Ele não entrava em batalhas que não era para ele entrar. Moisés disse: a sua presença não for comigo, eu não irei. Então Moisés queria a presença de Deus. Mas aqui um dos sinais que você pode entender qual é o bom caminho que deve seguir é: você entenderá o que é certo, justo e imparcial. Aquilo que é certo, que é justo e imparcial. Se tiver estas três qualidades, não é? E você estude, não é? Entenda o que é que elas são, você saberá o bom caminho a seguir, pois a sabedoria entrará em seu coração, e em nome do Senhor Jesus que a sabedoria esteja a entrar nos nossos corações. E aqui diz: e o conhecimento, e olha que Deus é tão maravilhoso, a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. E eu quero profetizar esta palavra na sua vida, que as escolhas sábias, a sabedoria entre no seu coração, que o conhecimento de Deus entre em seu coração, que o conhecimento de Deus encha você de alegria, que você transborde o Espírito Santo e de alegria, que você faça escolhas sábias e que essas escolhas sábias possam guardar. E o entendimento de Deus, quando você entende quem é Deus, esse entendimento traz proteção para a sua vida, e isto é muito maravilhoso. Aqui em Provérbios 3, 21, 24 diz: meu filho, não perca de vista. Isto foi uma palavra. Sabe aquelas palavras, não sei se já aconteceu consigo, você ouvir uma palavra e lembrar-se tal e qual. Eu lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, do dia que esta palavra me foi ministrada. Há quantos anos foi? Já foi, creio que há 10 anos. Esta palavra me foi ministrada, eu lembro-me do dia, lembro-me de aguardar no meu coração. E diz assim: meu filho, é Provérbios 3, meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento, apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço, e eles o manterão seguro em seu caminho, os seus pés não tropeçarão, e quando for dormir não sentirá medo, quando se deitar terá sono tranquilo. Para pessoas que não conseguem descansar o seu coração, que não conseguem ter um sono tranquilo, em paz, esta é uma palavra poderosa. É uma palavra poderosa para a pessoa colocar ali em oração, porque diz o seguinte: quando você não perde de vista o bom senso, ou seja, o que é o bom senso e o discernimento? É você discernir os tempos, discernir os espíritos, discernir as coisas. E você pega-se ao bom senso, ou seja, a sensatez, você é uma pessoa sensata e é uma pessoa que anda em discernimento, você se apega a eles e eles dão vigor, o bom senso e o discernimento, eles dão vigor, dão vida à sua alma e são como joias. Eu lembro-me que na altura eu comecei a imaginar. Por isso é que eu digo muitas vezes, para quando vocês leem uma palavra e ouvem uma palavra, comecem a imaginar. E eu comecei a imaginar o bom senso e o discernimento a serem mesmo as joias colocadas no meu pescoço. E diz que são como joias em meu pescoço. Então, quando você tem algo no seu pescoço, você se tiver um colar, sempre que você tem um colar, você lembra-se. Você lembra-se, ou mexe, ou vê, quando olha ao espelho você vê. Então é isto que o Senhor está a querer falar ao seu coração. Quando você for dormir, você não vai sentir medo, porque você tem discernimento e tem bom senso. E quando se deita, tem um sono tranquilo. Entende? Um sono tranquilo, descansado em quê? Em Deus. Porque você tem bom senso, tem discernimento, você se apegou a eles e eles estão a trazer vigor para a sua alma. E o vigor para a sua alma ajuda você a dormir bem. Amém? Então, vamos continuar a crescer em sabedoria. Posso orar por si?
Paizinho querido, eu quero render graças por cada pessoa que está aqui, Senhor, que esta pessoa possa, Senhor, realmente transbordar do seu Espírito Santo e da sua alegria, Senhor. Coloca fome e sede neste coração para que esta pessoa deseje, que seja um desejo do coração dele e dela crescer em sabedoria, para que tenham as suas vidas transformadas, que não seja aquela vida só de rasa, mas que seja uma vida realmente poderosa, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida que as pessoas olham e digam assim: esta pessoa é um filho e uma filha de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o seu sábado, que a paz e a prosperidade do Senhor Jesus permaneçam sobre a sua vida, hoje e sempre.